Ai, domingo à noite. Domingo à noite é bravo, é bravo. Só futebol mesmo para animar a nossa vida e começar bem a segunda-feira, né? Então, bora lá, meus meninos, minhas meninas. Vamos falar da Bundesliga marota, 15ª rodada da competição, com foco, é verdade, nesse vídeo aqui, no jogo do Bayern de Munique, que acabou de acabar. Estou gravando o vídeo logo na sequência, mas antes eu preciso fazer um preâmbulo aqui sobre o Bayer Leverkusen e dizer que estou me sentindo culpado. Rolou um pré-natal aqui em casa, fiquei tomando um negocinho, comendo um negocinho, trocando ideia com os camaradas. Entretanto, foi na hora do jogo do Bayer Leverkusen e eu perdi o jogo. E quando você perde hoje em dia um jogo do Bayer Leverkusen, você se sente culpado. Porque é bom, é muito bom. Quem não assistiu um jogo do Bayer Leverkusen ainda nessa temporada, tá errado, hein? Nem de futebol acho que gosta. Porque como joga o time de Xabi Alonso? Viu compacto depois, compacto estendido, que passa na Eleven. E, cara, é aquilo que a gente já está acostumado, né? Um time que é imbatível na temporada, invicto, inclusive atropelando todo mundo na competição europeia que disputa, na Europa League. E ganhou mais uma vez de 3-0. Mais uma partidaça do Wirtz, do Boniface, mais uma partidaça do Frimpong, do Grimaldo, enfim, dessa turma toda que nas mãos do Xabi Alonso desfilam aquilo que para mim é o melhor futebol da Europa nesse momento. É muito legal ver o Bayer Leverkusen, as variações dentro de campo, o esquema que joga, a forma como executa suas ideias muito bem, a forma como os jogadores, em termos de encaixe, conseguem entregar um jogo muito bem pensado, muito bem executado, enfim. Parar de babar ovo aqui, mas não é a verdade, tá lá na tabela de classificação e é como eu digo, se o Bayern de Munique vacilar, vai perder esse título da Bundesliga para o Bayer Leverkusen, porque esse time não vai tropeçar tantas e tantas vezes assim. O cobertor não é tão longo como muitos times que têm um poder financeiro maior na Europa, mas é um cobertor que vem servindo e muito bem, hein? Deixando todo mundo quentinho. E aí, o jogo do Bayer Leverkusen na vitória foi mais cedo, abrindo uma margem interessante, pontual, né, com um jogo a mais, é verdade, para cima do Bayern de Munique e colocando pressão no Bayern de Munique contra o Stuttgart, brigando na ponta, na parte de cima da tabela. Na Allianz Arena é verdade, mas poderia ser um jogo muito traiçoeiro para a equipe bávara, ainda mais por conta dos desfalques, né? Um monte de gente ficou doente, Kimmich, Goretzka fora, Mazraoui fora também, lesões mais sérias aí nesse bolo, né? O Coman fora, saiu machucado do último jogo, o Gnabry fora, também uma lesão mais séria, então o Tuchel teve que se virar nos 30. E disso tudo saiu um suco de que fica a sensação que talvez foi realmente um dos melhores jogos em termos de ideia e execução que o Bayern de Munique teve nessa temporada. 3-0 no Stuttgart e um jogo para o Tuchel anotar algumas coisas importantes porque ele pensa depois da parada de inverno, né? O Bayern de Munique joga mais uma vez contra o Wolfsburg, mas foi um jogo em que o time fez muito bem o que precisava fazer para vencer esse bom Stuttgart. Likezinho na tela quem não deixou ainda, hein? Vamos lá, minha gente. Comentários o que vocês acharam do jogo do Bayern de Munique, o que vocês acharam do jogo do Bayern Leverkusen também. E quem não é inscrito no canal, tava dando uma olhada lá na folha e nos gráficos, no backstage aqui do canal, e tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrita. Aí é palhaçada, né? Uma porcaria. O cara vê o vídeo e não é inscrito, só clicar lá, pô. Pois se não gostar, desclica. Mas clica. Não vai se arrepender. Bom, vamos falar do jogo em si. O Stuttgart é um time que tem mérito em estar brigando ali na ponta da tabela. É um bom trabalho do Sebastian Hoeneß, treinador. Tem algumas peças interessantes. O Guirassy é o artilheiro do time, o vice-artilheiro da Bundesliga. Tá meia Europa querendo o jogador, né? Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando do Guirassy. Só que eu não acho, e até tomei uma porrada aí no Twitter, que eu não acho muito vistoso o time do Stuttgart. Eu acho um time muito pragmático, sabe muito bem o que quer fazer, consegue encontrar
brechas nos esquemas, nas defesas adversárias e tal, utiliza muito bem o seu centroavante para concretizar jogadas, gosta de ter a posse de bola, se defende bem muitas vezes numa linha de 5, enfim, mas não é um time encantador. E nesse jogo específico tomou um nó do Bayern de Munique, porque talvez pensou que o Bayern de Munique, até pelas características, por jogar em casa e tal, iria querer ser dono do jogo, iria ter mais posse de bola, ou iria querer discutir essa posse de bola que muitas vezes vai na conta do Stuttgart, e seria um jogo amarrado nesse sentido, quem tivesse mais qualidade para girar essa bola, para ter paciência com essa bola, enfim, explorando de repente as costas da defesa do Bayern de Munique, que muita gente faz isso, e foi um jogo totalmente diferente do que muita gente pensou. O Baião entrou com o seguinte, hein? Esses desfalques todos, sem o Masraoui na direita, foi o Laimer, o Pamecano, Kim Min-jae, Neuer no gol, óbvio, Davis na esquerda. Meio campo, anote aí, Pavlovic, menino de 19 anos, da base do Bayern de Munique, e que arrebentou com a partida, hein? Que partidaça. Do lado dele, Rafael Guerreiro, que é muito bom jogador e a gente já sabe disso há muito tempo, jogando no meio campo, é um cara muito, muito funcional para essa equipe do Bayern. Lá na frente o Musiala de um lado, Sané do outro, o Thomas Müller no meio campo, partidaça do Thomas Müller, e o Harry Kane na frente. E aí, olha só o que aconteceu. O Bayern de Munique deu a bola para o Stuttgart. Tá bom, vocês querem a posse? Tô a posse. Venham até um limite que depois a gente vai jogar no contra-ataque. Contra-ataque barra transição ofensiva em velocidade, né? Porque para quem viu só as estatísticas do jogo, no primeiro tempo especialmente, o Bayern de Munique teve 29% de bola. O Bayern de Munique em casa teve 29% de posse de bola contra 71% do Stuttgart. E tem muita gente que acha que futebol é quando você tem mais a posse, você cria mais ocasiões e você ganha os jogos. Você precisa ter paciência para girar a bola ou girar com ela com mais velocidade, enfim. Mas você precisa ter a bola. E não é bem assim, né? Existem formas e formas de ganhar e o Bayern de Munique ganhou de uma forma muito inteligente. O gol saiu muito cedo, o primeiro, um bom lançamento para o Sané, ele brigou e deixou o Harry Kane basicamente livre para fazer 1-0. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o Harry Kane. E isso ajudou também nesse posicionamento de transição ofensiva, de esperar o que o Stuttgart iria fazer, as ações do Stuttgart para conseguir atacar as costas da defesa e sair em velocidade. Mas já dava para ver que essa era a estratégia, até pelas características dos jogadores que tinha no meio campo. E aí, eu acho que foi onde o Bayern de Munique ganhou o jogo. Muitas vezes a gente vê com Kimmich e Goretzka, e não me entendam o que eu vou dizer aqui, tem que ser reserva os dois, e tem que ir para reserva direto e tal, e é esse meio campo que tem que jogar, não é isso. Mas muitas vezes quando a gente vê o Kimmich e Goretzka, a gente vê o meio campo mais lento, especialmente nos passes verticais para achar o jogador entre linhas e também nas ações de girar a bola rapidamente, de encontrar a velocidade do time do Bayern de Munique, que tem um DNA de velocidade, especialmente nas suas pontas, né? Independentemente de quem jogue por ali, você tem o Sané, você tem o Musiala, você tem o Coman, você tem o Gnabry, enfim. Essa velocidade, ela precisa ser acionada toda hora. Você precisa dar um calor na defesa adversária nesse sentido. E para que isso aconteça, você precisa ser mais vertical, né? Você precisa ser mais rápido nas suas ações no meio campo. E foi isso que o Rafael Guerreiro e o Pavlovic, muito bem os dois juntos, inclusive a combinação deu muito certo, foi isso que esses caras entregaram pro Bayern. O Pavlovic fez um jogo de gente grande. Acho que merece, a partir daqui, mais minutos. Colocou uma pulga atrás da orelha do Thomas Tuchel, uma pulga positiva, né? Não é aquela pulga que fica só te mordendo, não. É uma pulga que fica te dando ideias. E o Pavlovic, cara, sem a bola, fez um jogo impressionante na marcação, em fechar os espaços para que não tivesse linha de passe para acionar o que talvez o Stuttgart tem de melhor, que é o Guirassy, mesmo jogando de pivô, ou depois para ele atacar o espaço, enfim. Sem a bola, o Pavlovic foi muito bem.
Com a bola, ele também foi muito bem em acelerar o jogo, né? 2 toques na bola já acionava. 2 toques na bola, passe vertical. 2 toques na bola, lançamento, bola longa. Recebia a bola de trás, girava com facilidade e acionava o lateral. Ou acionava alguém lá na frente. Enfim, fez um partidaço com a bola. E na bola parada, ele deu um show, né? Todas as bolas que o Pavlovic jogou dentro da área foram perigosas, foram com veneno. Tanto que os gols vão saindo desta forma depois, né? Os 2 últimos gols. O Bayern de Munique teve um caminhão de chances, mesmo com 29% de posse de bola, um caminhão de chances na primeira etapa. Deu alguma outra brecha, é verdade, poderia ter ali tomado um gol, mas tendo em vista o quanto teve de chance, saiu barato 1-0 no primeiro tempo. Teve 2 gols anulados, um do Kim Min-jae e outro do Thomas Müller no finalzinho. E teve gol perdido pelo Harry Kane. Perdeu, aliás, alguns gols o Harry Kane nesse jogo. Teve gol perdido pelo Sané. Teve gol perdido pelo Müller. Chegou muitas vezes, com muita facilidade nessa transição ofensiva, botou velocidade, tacou marcha e conseguiu agredir de uma forma muito legal de ver, inclusive, o Stuttgart. Deu um nó no Stuttgart. E no segundo tempo, voltou bem assim também. O Stuttgart deu menos espaços, né? O treinador organizou um pouquinho a casa para que esses contra-ataques acontecessem, mas o Bayern de Munique criou também um volume interessante e nas bolas paradas decidiu o jogo com o Pavlovic acionando primeiro o Harry Kane, né? Jogou bem a bola na área, o Harry Kane fez mais um, segundo dele no jogo, e depois o Kim Min-jae ainda contou com a sorte que a bola desviou no jogador do Stuttgart e fez o 3-0. O Kim Min-jae e o Pamecano fizeram um partidaço, encaixotaram o Guirassy, hein? A gente critica muito aqui, mas quando a coisa vai bem, também cabe a nós o elogio. Rafael Guerreiro, muito, muito bom. Em algumas partidas, eu acho que ele tem que ser titular e o Goretzka banco. Talvez isso possa ser mais testado daqui para frente, porque o Goretzka não está no seu melhor nível, a gente já falou sobre isso aqui. E o Rafael Guerreiro é muito inteligente também na questão de acelerar jogo. É um cara que não inventa muito e que tem uma boa qualidade no passe, uma boa qualidade no cruzamento, né? No lançamento. E mais do que isso, né? Ele é veloz, né? Ele é muito veloz. E nessa velocidade ele faz a coisa girar mais rapidamente. O Thomas Müller fez uma partida que há muito tempo eu não via assim tão participativa, também não via porque não colocam ele para jogar tanto tempo assim. Foi muito bem nas ações. Ele respira Bayern de Munique e o Bayern de Munique se sente confortável com ele, é impressionante. O Thomas Tuchel precisa abrir o olho quanto a isso. Tem jogo que ele tem que ser titular. Não precisa jogar a temporada toda, todos os jogos da temporada, mas tem jogo que esse cara precisa ser titular. E ele provou isso. Partidaço do Thomas Müller. O Sané é aquele negócio, né? Ora é gênio, ora não sei por que toma algumas decisões dentro de campo, mas é muito importante nesse sistema. É um jogador que desequilibra, vem fazendo uma boa temporada, é verdade, acima da média, inclusive, mas não pode ser tão individualista em alguns momentos e tem que caprichar mais no momento de definição, né? Na tomada de decisão ali no último terço, tem que caprichar mais, porque eu acho que ele é um jogador muito, muito acima da média. Então a cobrança sempre vai ser acima por conta da característica dele. E aí, para fechar, o Musiala bem também, né? O Musiala voltando de lesão, mas jogadoraço, isso aí não precisa falar. Para fechar, o Harry Kane. 20 gols em 14 jogos na Bundesliga. A média dele é superior à média do Lewandowski quando bateu o recorde lá do Gerd Müller com 41, se eu não estou enganado, gols na Bundesliga. Nessa pegada, em termos de média, ele vai chegar nessa marca de 40 gols na 28ª rodada. Tem 34 rodadas. Eu não acho loucura o Harry Kane conseguir bater esse recorde. Hoje ele foi importante novamente, não apenas no contexto de número 9, aliás, no contexto de número 9 ele perdeu alguns gols que não pode perder, mas ele foi importante novamente na equipe e cada vez mais eu acho que ele está integrado nesse time.
Quando eu digo ele integrado, é que ele também entende que muitas vezes ele precisa sair da área para vir buscar jogo, porque o Bayern de Munique não tem o 10 clássico. Nesse jogo especificamente não foi tão necessário, mas quando foi ele fez. E não só isso, na recomposição defensiva e outras cositas mais. O Bayern de Munique jogou bola, hein? Jogou bola. Me animei com esse time, me animei com o Pavilovic. Acho que o Tuchel tem algumas soluções que ele precisa testar mais e encontrar melhor uma fórmula para o pós-parada de inverno, Natal aí e tal. Porque se o Bayern for cirúrgico na janela de inverno, trazer aí um ou outro jogador, o time está precisando disso, porque o final da janela de verão foi muito ruim, perdeu um monte de peça que não foi reposta, não foram repostas, né? Como por exemplo o Pavard, o Lucas Hernandes, o Stanisic, o Sabitzer, enfim, jogadores que, ok, você quer negociar, mas você tem que trazer algumas coisas de volta, porque senão o elenco fica muito curto. Mas mesmo assim, se for cirúrgico na janela e aproveitar também essas outras peças que tem à disposição, pode melhorar muito, melhorar muito. Jogou bola o Baião. Bayern de Munique foi Bayern de Munique. Meus caros, até o próximo vídeo, que pode ser ainda nesse domingo, depois de Braga e Benfica. Tchau!